Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu trouxe um vídeo que muitos alunos e lá no Instagram também muitas pessoas me pedem para falar um pouco sobre esse assunto. E eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo, que é como a gente pode aprender de maneira mais efetiva. Esse assunto eu tirei lá do livro Neurociência e Aprendizagem e também de alguns artigos científicos. A primeira dica, e talvez seja mais fácil da gente conseguir cumprir, é tenha referências. Então, leia livros, assista séries, assista filmes variados, converse com pessoas mais velhas, conheça novos lugares, se puder, viaje. Isso tudo nos agrega de uma maneira que a gente não consegue nem medir. O nosso aprendizado, ele está relacionado com os nossos conhecimentos prévios. Então, quanto mais referências aquele aluno ou aquela pessoa tem, mais fácil vai ficar dele fazer associações. E é claro, varie os assuntos. Então, se você gosta de ler sobre biografias, leia outros gêneros, assista filmes de outros gêneros para que a sua referência ela aumente. Treine constantemente. E é por isso que os professores adoram dar lições de casa. Bom, os alunos não gostam nem um pouco, mas a gente sabe da importância que é o aluno ter o hábito de chegar em casa e fazer lições. A gente sabe que se a gente não passa, por exemplo, uma lição, um trabalho para casa, aquele aluno fica sem estudar. E a gente sabe também que quanto mais ele treina, mais ele consegue aprender aquela disciplina e menos ele vai esquecer. Então, aquela história de deixar para estudar na última hora, no último dia, pode até ter um resultado de uma nota ok, mas com certeza depois da prova aquele aluno vai esquecer tudo. Então, quanto mais você treina, mais o seu cérebro entende que aquilo é importante, que ele precisa reter aquela informação. O cérebro ele tem um interesse genuíno na aprendizagem, só que é uma aprendizagem que tem que ter um significado para o nosso dia a dia. Então, quanto mais você conseguir trazer as coisas que você está aprendendo para o seu cotidiano, mais fácil vai ficar a sua aprendizagem. Tome cuidado quando você está estudando e está ouvindo uma música muito alta ou está com o celular apitando toda hora ao seu lado, porque o seu foco não vai ser totalmente no estudo ou na leitura ou naqueles exercícios. O seu foco vai ser desviado constantemente entre os seus estudos e o som que você está escutando. Algumas pessoas até escutam músicas baixas e acham que isso pode ajudar. Realmente pode, mas você tem que saber se está desviando o seu foco, aquela música ou aquele som. Se está desviando, então não é um bom sinal. Faça uma leitura ativa. Isso é, você primeiro lê aquele texto, você pode até grifar algumas partes, mas tome cuidado, porque sair grifando o texto inteiro não vai ter resultado nenhum. O seu cérebro não vai conseguir assimilar o que é mais importante, o que ele precisa guardar de informação. Então faça uma leitura, grife algumas partes, depois feche aquele livro ou aquele texto. Tente pensar o que você leu. Depois de alguns dias, você pode retomar aquele texto. Eu sei que para muitas pessoas isso parece chatice ou isso parece até inviável, mas infelizmente não temos fórmulas mágicas. É dessa maneira que o nosso cérebro vai conseguir reter mais informações. Outra dica muito importante durante a leitura é você fazer anotações no seu texto, ou ali perto do seu texto, puxar setas, fazer algumas associações. Isso vai ajudar muito o seu cérebro a entender o que você está lendo. Outra dica legal também é você fazer resumos com as suas próprias palavras, e não aqueles resumos que você reescreve o que já está ali no texto. Isso não é efetivo. Então, depois de ler, depois de reler, depois de grifar as partes mais importantes, tente fazer um resumo, nem que seja um resumo curto,
com as suas próprias palavras, resumindo as informações principais daquele texto. Mapas mentais, mapas conceituais, eles podem ajudar também na aprendizagem. Entretanto, se você não conseguiu assimilar algumas coisas daquela disciplina, vai ficar muito complicado você fazer um mapa conceitual ou mental que dê realmente uma relevância para a sua aprendizagem. Às vezes vai ser apenas informações jogadas em um papel que não está fazendo sentido. Então, quanto mais você aprende de um conteúdo, mais fácil fica você fazer esses mapas, e aí sim ele vai dar um resultado muito bom na hora do seu ensino ali, da sua aprendizagem. Outra dica que é muito fácil também da gente conseguir fazer é durma bem. E durma pelo menos 8 horas por noite. E a ciência já nos mostrou de diversas formas que dormir 8 horas durante a noite ou um pouquinho mais pode sim nos ajudar em muito no processo de aprendizagem. Talvez um dos pontos chaves na aprendizagem das pessoas é elas conseguirem ensinar e treinar isso enquanto estão estudando. Então, finja que você está com uma pessoa e tente explicar o que você acabou de aprender, o que você acabou de estudar para aquela pessoa. Se você não tem muita dificuldade para explicar para essa outra pessoa, então isso é um bom sinal. Se puder também, estude com outras pessoas. Faça com que o colega te ensine algo e você ensine algo a ele. Com isso, vocês vão tirar dúvidas, os dois, um do outro, e também vão saber diagnosticar se vocês estão realmente consolidando toda aquela informação. Procure imagens do que você está estudando. É claro que em algumas disciplinas é mais difícil a gente achar alguma imagem que faça sentido, mas em várias outras a gente consegue. Então, em ciências, em biologia, em química, em física, é muito fácil a gente achar diversas imagens para diversos assuntos. Então, procure essas imagens. É muito diferente quando eu falo célula e quando eu mostro uma célula. E quanto mais imagens você conseguir ver e você conseguir analisar, talvez alguma delas faça mais sentido para você e fixe melhor na sua memória. Procure documentários daquilo que você acabou de estudar. Então, hoje em dia na internet tem tanto documentário, tem tanta série legal, em tantas plataformas diferentes que fica até fácil a gente achar alguns conteúdos. Então, procure esses documentários, explore o que você está estudando ao máximo, e se você tem tempo para isso, é melhor ainda. Quanto mais você abranger todas as áreas, então ler sobre, discutir sobre aquilo, assistir um documentário, assistir uma série, mais repertório você vai ter e mais o cérebro vai entender que aquilo é importante e vai guardar aquela informação, fazendo inclusive novas conexões. É a partir dessas novas conexões que o aprendizado ele se consolida. Tenha uma boa base. Pessoal, é por isso que a gente começa sempre do mais simples. É óbvio isso, mas muitas pessoas acabam se esquecendo da base. Por que vocês acham que a gente começa, por exemplo, com soma, e depois com subtração, e depois com divisão, e depois com multiplicação, e assim sucessivamente? Porque a gente precisa de uma boa base. Se a gente perde a base, a gente não consegue mais evoluir. O que eu vejo é que muitos alunos eles perderam a base e ficam muito perdidos. Quanto mais a gente se aprofunda, mais eles ficam perdidos, menos eles têm interesse, e aí o aprendizado ele não tem mais o que fazer, ele tem que retomar a base. Então consolide essa base, saiba do mais básico de todas as disciplinas e vai se aprofundando aos poucos. Por último e não menos importante é se alimente bem.
Se alimentar bem vai fazer com que o seu cérebro, com que o seu corpo tenha combustível. Pessoal, não adianta a gente estudar com fome, estudar com sono, estudar cansado, estudar ansioso. São muitas vertentes que vai barrar o nosso aprendizado. Por isso que às vezes é um desafio tão grande, porque o que mais a gente tem é cansaço, é sono, é ansiedade, é não ter foco. Então cuidado com isso, porque isso vai comprometer o seu aprendizado. Decida querer estudar. Decida querer aprender de verdade e só assim você vai conseguir ter uma melhora muito grande nos seus estudos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se ficou alguma dúvida, deixa aqui que eu vou tentar ajudar vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.